Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 5 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Então, na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós encontramos o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Conforme Romanos capítulo 9, versículo 5. Então, cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai e de onde intercede por nós, e voltará a buscar a sua igreja. Então, Jesus é a forma grega do nome hebraico Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Então, Cristo é o nome grego para Messias do Antigo Testamento e significa ungido. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, conforme Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 23. Jesus é o caminho de volta para Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o Messias prometido, conforme encontramos em Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o 20. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus perdoa pecados, conforme Mateus capítulo 9, do versículo 2 até o 6. Então, Jesus é o verbo que se fez carne, conforme encontramos em João capítulo 1, versículo 1. E o nosso texto bíblico encontra-se em João capítulo 1, versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Conforme o comentarista da lição intitulada Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, Ezequias Soares, diz assim: no princípio era o verbo. Então, o termo verbo, aplicado a Jesus, procede do original logos, nesta passagem, descrevendo o verbo da vida. Esse trecho afirma que Jesus é eterno. A Bíblia assevera: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porém, em João capítulo 1, versículo 1, a Sagrada Escritura vai infinitamente além do fato expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ao afirmar que no princípio era, ou seja, o verbo já existia. O Senhor Jesus existe antes de todas as coisas, inclusive antes de o tempo ter início. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 17. O Filho de Deus, me perdoa, além de existir por si mesmo, conforme João capítulo 5, versículo 26, estava com o Pai antes da criação do mundo, conforme João capítulo 17, versículo 5, e 24. Então, ele existe por si mesmo e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3.
isto é, consolo e restauração espiritual para o crente, pois o propósito dessa gloriosa encarnação do Verbo divino é prover a purificação dos nossos pecados, conforme afirma a parte final de Hebreus capítulo 1, versículo 3 e conforme João capítulo 1, versículo 14. Louvemos ao Verbo, o Criador, sustentador e fim de todas as coisas, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Então, o Verbo era Deus. Então, o texto é inequívoco. O Filho unigênito estava com o Pai, conforme João capítulo 1, versículo 18. O Verbo, o Emanuel, não é apenas eterno, mas também distinto do Pai. Essa ortodoxa afirmação aniquila o falso ensino dos modalistas e unicistas, que, embora defendam a divindade de Jesus, negam a santa doutrina bíblica da Trindade. Então, Jesus, segundo os hereges, Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa. Eles não creem na doutrina da existência de só um Deus, que subsiste em três distintas e santíssimas pessoas, conforme podemos encontrar em Mateus capítulo 28, versículo 29. Todavia, esse ensinamento está claramente exposto nas Escrituras. O batismo de Jesus, conforme podemos encontrar em Mateus capítulo 3, do versículo 16 e 17, sua oração sacerdotal, João capítulo 17, e a declaração da sua suprema autoridade são refutações, clássicas contra essas heresias. Então, crer e defender a Santíssima Doutrina da Trindade não é privilégio, mas um dever de cada cristão. Então, o Verbo era Deus. Então, observe que o conceito expresso nesse versículo é progressivo. Uma declaração na parte A, do versículo que lemos, era o Verbo. E na parte B, o Verbo estava com Deus. Então, esclarece a outra até culminar com uma verdade enfática. E o Verbo era Deus. Então, se o prólogo do Evangelho de João fosse o único lugar nas Escrituras em que a divindade do Verbo é afirmada, já teríamos subsídios suficientes para crer e confessar a doutrina. Todavia, esse ensino é asseverado em todo o contexto bíblico. Então, portanto, inúmeras e inegáveis provas bíblicas atestam que a crença na divindade de Jesus é indispensável para a salvação da alma. Então, o termo cristologia procede de duas palavras gregas, Christos, que significa ungido, e Messias, e logia, traduzido por estudo, ciência ou tratado. Então, cristologia é o estudo da pessoa, natureza, obra e ofício de Cristo, segundo as Escrituras. No que diz respeito à natureza de Cristo, esta é singular, pois ao mesmo tempo em que Jesus Cristo é Deus, no sentido pleno e absoluto do termo, também assumiu a natureza humana, com exceção do pecado. Então, era sua totalidade e perfeição. Jesus era, em sua encarnação, plenamente Deus e completamente humano em todas as áreas de sua vida. No entanto, duas verdades devem ser afirmadas. A primeira, as duas naturezas nunca se confundem. E a segunda, as duas naturezas não implicam duas personalidades. Então, as naturezas divina e humana coexistem com suas diferenças, mantendo suas características peculiares em uma mesma pessoa. Assim, Jesus é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus Cristo é, sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais populares da história da humanidade. Então, a história se divide em antes de Jesus e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Conforme traz em nossa lição,
uma das declarações mais importantes do cristianismo bíblico e histórico é a afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O evangelista Mateus, narrando o anúncio do nascimento de Jesus, revela-nos que ele seria chamado de Emanuel, conforme falamos no começo, que significa Deus conosco, ou seja, Deus está como homem entre os homens. Então João declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo enfatiza que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Entretanto, faz-se necessário entendermos que o ensino sobre a natureza humana de Jesus não inviabiliza sua natureza divina. O Jesus revelado na Bíblia é tanto homem quanto Deus. Sendo homem, teve limitações relacionadas ao tempo e espaço, bem como sentiu fome, sede, sono, cansaço, dor, tristeza, indignação. Teve mãe e irmãos, experimentou a morte. Então, ele viveu intensamente as emoções humanas. No entanto, como Deus afirmou ser igual ao Pai, perdoou pecados. Foi o cumprimento das Escrituras, eterno, onisciente, Criador, Senhor e Salvador. Jesus tinha pleno conhecimento de sua divindade. As Escrituras não se preocupam apenas em dizer quem era Jesus, mas também aquilo que ele veio fazer no mundo. De acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus, o Deus encarnado, não veio passear na terra ou conhecer mais de perto a realidade humana. Antes, veio cumprir a profecia de redenção pronunciada pelo próprio Deus no Éden. Então o anjo Gabriel confirma isso dizendo: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio Jesus conforma esta verdade ao afirmar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu. Foi visto por Cefas, pelos apóstolos, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, e conforme 1 aos Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 6. Então nesse texto, Paulo faz uma defesa de síntese da mensagem do Evangelho, demonstrando a morte e sepultamento de Jesus como partes essenciais de sua missão, bem como a ressurreição e seu aparecimento a tantas pessoas como provas irrefutáveis de sua divindade e de que o sacrifício ofertado a Deus foi aceito. Então, nem todos os caminhos levam a Deus. O pecado colocou o homem fora do jardim do Éden e o levou para distante de Deus. Antes do pecado original, que vimos na lição anterior, Adão e Eva tinham contato direto com Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, vemos que, após cometerem o pecado, desobedecerem à ordem de Deus, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e se esconderam. Então o pecado causa a separação de Deus. Então esse é o significado da morte espiritual. Antes, eles conversavam todos os dias com Deus, presencialmente, mas depois do pecado eles perderam esse direito, porque estavam contaminados com o pecado. Então somente através de Jesus Cristo, o homem pode encontrar o caminho de volta para Deus. Então a verdade plena sobre o Criador e a vida eterna com Ele. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo, Ele é Salvador de quem Ele é Senhor, certo? Então a salvação, Jesus Cristo, o sacrifício vicário,
foi feito para todos, né? Então todos têm acesso à salvação, mas a salvação é só para quem crê. Amém? Então Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.